Nesse vídeo nós continuaremos trabalhando com o comando if, principalmente revisando os usos mais básicos deles e alguns erros muito comuns para quem está pela primeira vez e às vezes alguns erros até para quem já é um programador mais experiente no uso do if. Então, de repente são erros que você acha que entendeu o if, você executa algum código, contém aquele erro e gasta muito tempo tentando entender o que está acontecendo e na verdade você está cometendo apenas um pequeno erro muito comum e que talvez, esperemos, a gente consiga evitar com este vídeo. Então vamos primeiro a um uso muito simples do if. Eu posso ter, por exemplo, let x igual a 5 e escrever if x maior que 3, entre, por exemplo, alert x é maior que 3. Claro, eu posso escrever qualquer coisa, posso escrever inclusive vários comandos aqui. Alert x certamente também é maior que 2. Se ele é maior que 3, ele é maior do que 2. Então, se x é maior que 3, estes dois códigos vão ser executados. Todos os códigos entre chaves, depois do teste, são executados se o teste for verdadeiro. Esse é o uso mais básico do if. Em geral, o pessoal consegue entender relativamente fácil isso. Ok, eu tenho um if, o teste e um código a ser executado. Dou Enter, x é maior que 3, x certamente também é maior que 2. Ok, agora vamos aos problemas. Eu posso ter um código do tipo x é igual a 5, x é maior que 3, x certamente também é maior que 2, alert, inclusive, x na verdade é 5. Ok, se x for 5, que ele é na linha anterior, tudo isso vai ser executado. X é maior que 3, x certamente também é maior que 2, inclusive, x na verdade é 5. Ok, até aqui. Agora vamos a alguns problemas. Por exemplo, vamos dizer que eu coloque x é igual a 4. E eu coloque if x igual a 5. O que vai acontecer aqui? Vamos ver. X é maior que 3. Bom, não deixa de ser verdade. X certamente também é maior que 2. Inclusive, x na verdade é 5. Qual é o valor de x? X eu não defini como 4. Vamos dar um alert x. 5. Como assim? Claro, você definiu como 5 no código. Não defini não. Claro que definiu. Você primeiro criou a variável x e fez x recebe 4. Depois, aqui dentro do teste, você fez x recebe 5. Porque você colocou só um igual. 1 igual é recebe. 2 iguais é que é a comparação. Então, neste código, eu não comparei x com 5. Eu fiz x receber 5. Observa, x igual a 5 é verdadeiro. X igual a 5, ele retornou 5 e atribuiu 5 a x. Então, aqui eu fiz uma atribuição. Este talvez seja o primeiro grande erro do uso do if. Quando você usar a comparação de igualdade, você precisa usar dois iguais, não um, porque um não é comparação. Um igual é atribuição. Let x, x recebe 4, e depois se, e entre parênteses, x recebe 5. E aí ele atribuiu 5 a x e ainda por cima entrou aqui dentro. Por que ele entrou aqui dentro? Porque ele converteu o 5 para true. Isso é um uso mais avançado, uma questão mais avançada específica do JavaScript que nós vamos ver adiante. Mas o que nos interessa é que faltou um igual e isso não é uma comparação, isso é uma atribuição. Vamos corrigir o código. Vamos corrigir o código e colocar mais um erro. Ponto e vírgula. Mas não é um ponto e vírgula depois do comando. Aqui não, porque o comando não era para terminar aqui. Se eu executar, x é maior que 3, x é 5. Vamos dar um alert. Será que ele atribuiu 5 para x de novo?
Não, x continua como 4. Então, por que ele entrou aqui? Eu vou identar isso como efetivamente está acontecendo. Eu fiz x recebe 4. Eu fiz se x for igual a 5, não faz nada, ponto e vírgula, encerrei esse comando. E depois, aqui, coloquei mais 3 comandos que não estão no if, que foi encerrado por esse ponto e vírgula. Então, este é um erro muito comum também. Você tem o ponto e vírgula entre o teste e o restante do comando do if. Logo, o sistema entende que isso é um comando sozinho e que aqui já começou um novo comando. Um outro erro comum também é o seguinte: você esquecer as chaves. O JavaScript permite que você faça um código sem as chaves. Só que, o que acontece aqui? Ele veio para o segundo e para o terceiro alert. Por quê? Porque no JavaScript não interessa a indentação. Este código é como se você tivesse feito este código aqui. Você que não colocou as chaves, então ele executou só o primeiro comando dentro do if. Os outros ficaram fora. Então, se você escrever assim, ele entende x igual a 4. Se x igual a 5, você exibe este alerta. Você fez um if com um comando só. E esses dois são comandos em separados, depois do if. Você precisa colocar todos entre o abre chaves e fecha chaves para executar. Então, aqui estão alguns exemplos de cuidados no if. If, só usar o igual. Usar um ponto e vírgula antes do corpo. E não botar as chaves. E aí, se você não botar as chaves, ele executa apenas um código. Às vezes você encontra isso em JavaScript. If x igual a 4, alerte x é 4. Tudo bem, esse código não está errado. X é 4, porque o x é igual a 4. Mas se você não botar entre chaves, você só vai executar um comando. Para executar o que nós chamamos de um bloco de comandos, você coloca, abre chaves, todos os comandos que você quer dentro do if e fecha chaves. Então aqui nós trabalhamos com alguns erros comuns do if. Pratique o if. Faça, por exemplo, teste desse tipo. Você pode botar let x igual a prompt ou mais prompt, entre com o número. E agora, pratique. Pratique com a igualdade, com o maior, com o menor e, naturalmente, então, com o maior ou igual e com o menor e igual. Use estes comandos e pratique, receba um número, receba uma string, receba um caractere, faça testes, faça alerts, dependendo de um caso ou outro, até você estar se sentindo seguro no uso do if.